Bom dia pessoal, tudo bem? Iniciamos a nossa aula de hoje com um tema revisional, os elementos narrativos. Como o próprio nome já diz, elementos narrativos pertencem à narração. E o que é a narração? É uma história contada em primeira ou terceira pessoa, sendo real ou imaginária. E toda narração possui protagonista. O que é a protagonista? Protagonista é a personagem principal. Sem ela, a história não existe. Porque tudo gira ao redor dela. Vou simplificar. Se nós pegarmos aqui a história da Cinderela e a retirarmos da trama, não temos mais história. Ela acaba, ok? Toda protagonista possui uma antagonista, ou seja, uma vilã, ou seja, uma rival, que no caso da própria Cinderela é a sua madrasta. Ainda, tanto a protagonista quanto a antagonista possuem coadjuvantes, ou seja, as personagens que irão auxiliá-las no decorrer da trama. Se nós pegarmos a versão da Disney, no caso de Cinderela, a personagem tem os ratinhos, ela tem a fada madrinha, ela tem o pai e ela tem aí também as demais personagens que vão surgindo no decorrer da trama. Assim também como tem a antagonista, ela tem as filhas. E aí, ambos utilizando desses coadjuvantes constroem a própria história, tá certo? Quem são os figurantes? Os figurantes são aqueles que aparecem no cenário, mas podem ser dispensados, tá? São personagens dispensáveis. Um exemplo, tem um baile. São aquelas personagens que estão ali dançando, mas você não sabe o nome, você não sabe nada deles, tá? Então, no caso aí, são descartáveis, mas podem ser utilizados. Toda a trama precisa de um tempo. Esse tempo pode ser determinado, ou seja, um ano, uma época, um determinado período, ou pode ser indeterminado. Era uma vez, a gente não sabe, mas a determinação do tempo também é necessária para a narração. Toda história precisa de um espaço onde a trama está acontecendo. Qual é o local? Que lugar? Como está se passando? Tá? Para que se desenvolva a própria história. A forma como eu vou contar também essa história, aqui no caso, 3 formas. Por isso nós chamamos de 3 tipos de narrador. Eu tenho um narrador chamado narrador personagem, que é aquele que conta a própria história, na primeira pessoa. Então, exemplo, eu sou a Cinderela e eu ganhei da minha fada madrinha, vamos colocar aqui, os sapatinhos de cristal. Ela mesma está contando a história dela, tá certo? Então aí eu tenho o que a gente chama de narrador personagem. Narrador está contando, personagem porque faz parte, geralmente a própria história, tá certo? Mas também há outros 2 tipos de narrador. O narrador observador, quando acontece na terceira pessoa, ou seja, alguém está contando a história de uma outra pessoa. Cinderela ganhou da sua fada madrinha sapatinhos de cristal. Esse narrador apenas conta o que ele vê. Ele não coloca mais nada, não acrescenta sentimento, nada. Apenas o que é possível ser comprovado. Nós temos também o narrador onisciente. Quem é o narrador onisciente? É aquele que conta na terceira pessoa tudo o que está vendo e ainda faz deduções. Toca aí em sentimentos. Então olha lá, Cinderela, aquela moça ingênua, né, pobrezinha, abandonada, sofredora, né, recebeu da sua fada madrinha, é uma moça meio doida, né, sapatinhos de cristal. Mas será que esses sapatinhos farão alguma coisa, terão algum efeito na trama? Quer dizer, olha lá, há deduções, há toques aí de ironia, fica a critério desse narrador. Então, recapitulando, 3 tipos de narrador. Narrador personagem em primeira pessoa, narrador observador em terceira pessoa, apenas conta aquilo que está vendo, e narrador onisciente, conta o que está vendo e vai acrescentando deduções, situações e mesmo emoções, ok? Toda história necessita também de um foco narrativo, ou seja, esse foco, ele está em primeira pessoa ou ele está em terceira pessoa. Aí é fácil. Se o narrador é personagem, o foco também será aí foco em primeira pessoa, porque está contando a própria história.
Agora, se o narrador for observador ou onisciente, o foco estará em terceira pessoa, tá certo? Esses aí são os elementos principais da narrativa. Por isso que agora eu acabei de postar para vocês, lá na nossa sala de aula virtual, um conto de Machado de Assis. No caso, é a Missa do Galo. Vocês terão que fazer a leitura deste conto, identificando para mim protagonista, antagonista, coadjuvante, figurante, tempo, espaço, tipo de narrador e foco narrativo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau.